Olá, bom dia. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Jornal Toda Hora. Pelo horário de Brasília, o relógio marca 11 horas pontualmente e você fica muito bem informado com as notícias dessa segunda-feira. E olha só, a Receita Federal alertou para uma tentativa de golpe com falsa cobrança de taxa sobre o Pix. De acordo com o órgão, a tributação sobre o Pix não é permitido pela Constituição. Uma nova tentativa de golpe está circulando nas redes sociais com o nome da Receita Federal. Segundo o fisco, os criminosos estão abordando possíveis vítimas, dizendo que há uma suposta cobrança de taxas sobre transações via Pix em valores acima de R$5.000. Por isso, pedem que um boleto seja pago. Mas a Receita alerta que não existe e nunca vai existir qualquer tributação sobre o Pix. A Receita informou que a Constituição não autoriza imposto sobre a movimentação financeira. As novas regras da Receita de fiscalização sobre transações financeiras e que começaram neste ano apenas ampliam o monitoramento para combater irregularidades, não implicam na cobrança direta de nenhum imposto. A Receita reforçou que não envia cobranças ou comunicados por redes sociais. O órgão utiliza exclusivamente o portal ECAC e o site oficial como canais seguros de comunicação. E começa a vencer hoje o pagamento do IPVA de veículos com placa final 1 em São Paulo. O estado conta com uma frota tributável de mais de 18 milhões de reais. O pagamento pode ser feito em cota única com desconto de 3% ou parcelado em até 5 vezes, dependendo do valor do IPVA. Quem deixar de pagar o imposto terá uma multa aplicada de 0,33% a mais no valor para cada dia passado, além de juros com base na taxa Selic. Passando 60 dias sem o pagamento, o percentual da multa se torna fixo em 20%. E agora vamos às notícias internacionais. A China registrou um recorde de exportações no ano passado. Segundo dados oficiais, o país ultrapassou pela primeira vez os 25 trilhões de yuans. Vamos ver. A China registrou um nível recorde de exportações em 2024. O feito foi anunciado pelas autoridades nesta segunda-feira, uma semana antes da chegada à Casa Branca de Donald Trump, que ameaçou impor tarifas sobre produtos do gigante asiático. Em 2024, o total de exportações da China excedeu 25 trilhões de yuans pela primeira vez, alcançando 25,45 trilhões, com aumento de 7,1%. O valor equivale a cerca de 3 trilhões e meio de dólares, ou mais de 20 trilhões de reais. As importações ultrapassaram 18 trilhões de yuans, um aumento anual de 2,3%. As vendas externas representam uma das poucas notas positivas no desempenho da segunda maior economia do mundo, que cresce lentamente, pressionada pelo fraco consumo interno e por uma grave crise no setor imobiliário. Mas as exportações estão ameaçadas pelo retorno à presidência dos Estados Unidos do republicano Donald Trump, que no seu primeiro mandato já lançou uma guerra comercial contra a China. O aumento das exportações chinesas no final do ano se deve, em parte, ao acúmulo de reservas por parte de empresas estrangeiras, que antecipam um aumento das tarifas sob o governo Trump, segundo economistas. E a gente muda de assunto agora para falar de esportes. Com o início dos campeonatos estaduais, a gente recorda que tem times que estão na espera por títulos há muitos anos. Inclusive times tradicionais com jejuns que parecem intermináveis. Vamos ver alguns times que estão na seca de títulos estaduais. O desempenho no campeonato estadual pode definir como será o ano de um clube, mas ser campeão não é tão fácil como parece. E pensando nisso, listamos algumas equipes que entraram em um longo período de jejum sem levantar o título de campeão estadual. Começamos com alguns times que, de forma bem curiosa, compartilham os mesmos 8 anos consecutivos sem vencer. São eles: Santos, no estado de São Paulo, o Vasco, no Rio de Janeiro, América Mineiro, em Minas Gerais, Santa Cruz, em Pernambuco e até mesmo o Internacional, em Porto Alegre, onde o campeonato é tão polarizado por lá. Esses grandes clubes que são tão acostumados a vencer estão desde 2016 amargando derrotas e frustrações em seus estaduais. Mas se 8 anos de seca já está ruim, tem clubes tradicionais em seus estados que ultrapassam essa marca. É o caso do Vila Nova, em Goiás. O time está há 19 anos sem gritar o tão desejado "é campeão".
Já em São Paulo, a tradicional Portuguesa Desportos está na fila há 52 anos. Mas em quesito de jejuns de títulos, nenhum torcedor deve estar mais ansioso para vencer do que o torcedor do Brasil de Pelotas, do Rio Grande do Sul. Isso porque o clube está há incríveis 105 anos sem título estadual. É bem provável que sequer exista um torcedor que viu o último título da equipe. Mas apesar de tanto time grande sem vencer, o estadual continua sendo o campeonato mais tradicional do Brasil. E isso ninguém pode questionar. Inclusive, neste fim de semana, os 4 principais clubes do Rio de Janeiro já estrearam pelo Campeonato Carioca: Vasco, Fluminense, Flamengo e Botafogo. E com um fato curioso, os 4 times não venceram na sua partida de estreia. E isso não acontece desde 1974. Há 51 anos, o Flamengo, o Fluminense e o Botafogo empatavam na sua partida de estreia e o Vasco era o único time que perdia. E essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. Às 11h30, a Tabata Porte volta para te manter bem informado no Redação Hit. Ótima semana para você e até mais!